Eu vou fazer uma afirmação polêmica aqui. Você não sabe o que é meditação. E talvez você ache que isso é um problema, né? Mas pelo contrário, isso pode te trazer grandes benefícios. Hoje eu quero te convidar para bater esse papo comigo. Então, encontre uma posição confortável e bora evoluir juntos. Eu vejo muita gente se interessando pela meditação ultimamente, o que é ótimo, mas ao mesmo tempo eu vejo que existe muita discussão sobre o que de fato é meditação e o que não é. E se você tem alguma experiência, se já praticou algumas meditações, certamente você tem uma ideia do que é meditação. Mas tome cuidado quando você for definir o que de fato é meditação e o que não é, porque o último estudo que eu vi mostra que existem cerca de 103 tipos diferentes de meditação. Então, qualquer definição muito específica e única acaba sendo um equívoco para a gente definir algo muito amplo, que engloba muita coisa. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar muito claro o que eu estou falando. Você sabe o que é esporte? Certamente você tem uma ideia do que seja, mas imagine que quando criança, o seu primeiro contato com o esporte seja com o futebol. Então, na sua cabeça, futebol é esporte, correto? O problema acontece quando você se limita a achar que somente aquilo ali é esporte. Corre o risco de depois alguém te apresentar o vôlei, por exemplo, e você contestar essa pessoa, falando que aquilo não é o esporte que você conhece. Percebe? Claro que aqui parece um absurdo o exemplo de esporte, porque é uma coisa muito natural na nossa cultura, né? Mas a meditação acontece a mesmíssima coisa. Muita gente tem um contato com um tipo ou outro de meditação e começa a criar uma definição que aquilo ali é meditação. E de fato é. O problema é quando você começa a se limitar, a enxergar somente aquilo ali e dizer não para as outras coisas, achando que os outros estão errados, que você está certo porque o que você conhece é aquilo. Entende o que eu quero dizer? E o engraçado é que quando a gente vê essa discussão sobre a meditação, a gente percebe que essa é a tendência natural da nossa mente. A gente sempre procura definir muito bem as coisas para a gente se situar no mundo. De muitas formas, isso é muito benéfico para a gente. Só que muitas vezes pode trazer muitos problemas, porque quando a gente tem uma explicação prévia sobre as coisas, quando a gente tem definições na nossa cabeça, a gente acaba criando expectativas sobre o que é aquilo. E na meditação especificamente, quando você cria expectativas, há grandes chances de você se frustrar. Não é à toa que eu escuto muitas pessoas dizendo que gostariam muito de meditar, mas que não conseguem. E já tentaram diversas vezes, mas que não conseguem, que a sua mente começa a fugir, que ela não consegue se concentrar e tudo. E esse é o principal problema que sabota as pessoas na hora de inserir a meditação no seu hábito, no seu dia a dia. Porque quando você cria uma expectativa de que precisa acontecer algo fora do normal, que isso é meditar, quando você bota isso na sua cabeça, você já vai para a prática com uma expectativa muito alta e achando que deveria ser diferente do que de fato é. Isso somado à ansiedade e falta de paciência que atinge cada vez mais pessoas, começa a achar que meditação não é para ela, que aquilo ali não funciona, que a mente dela começa a viajar e acaba desistindo muito cedo, achando que estão fazendo algo de errado. E uma mudança de perspectiva que é essencial para a gente conseguir colocar a meditação no nosso hábito, no nosso dia a dia, é a gente cultivar a nossa mente de principiante. O que é isso? A gente se libertar dessa necessidade da mente de querer definições muito específicas para as coisas e simplesmente viver a experiência com a mente de principiante, com a mente aberta para aquilo que vier de cada experiência. E quando você começa a fazer esse exercício diário através da meditação, você começa a levar isso para muitas experiências da vida. E isso é muito poderoso, porque você começa a cada vez conseguir se colocar mais presente nas experiências da vida e não ficar remoendo coisas na sua cabeça, sempre com pensamentos automáticos que nos tiram da experiência do momento presente. Então, para que você entenda, quando eu disse no início desse vídeo que você não sabe o que é meditação, é no sentido de que se você tiver uma definição muito específica e única, você acaba se limitando a apenas uma pequena parte do que é meditação e fechando os olhos para muitas outras coisas que ela também pode ser. E o que eu sugiro é se liberta dessa necessidade da mente de ter as definições muito bem certinhas e simplesmente se joga nas experiências,
Procure meditações que te chamam a atenção, que você acha que vai trazer benefícios para a sua vida e experimenta. E a partir da sua própria experiência, você vai encontrar definições de meditação para você. E essa é a essência do autoconhecimento. Quando o conhecimento vem de dentro, ele é muito mais transformador do que um conhecimento que vem de fora. Quando a partir da sua experiência, dos momentos que você está olhando para dentro de você começa a encontrar significados para a meditação, por exemplo, ele é muito mais poderoso e transformador do que definições que venham de fora, que alguém te falou. Invista nisso, confie em mim. Depois de um tempo, com prática, você vai ver o quanto que é transformador essa nova forma de você olhar para a meditação e praticar ela no seu dia a dia. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu quero te dizer que a principal proposta desse vídeo aqui é criar um espaço para a gente bater um papo sobre esses assuntos e a gente conseguir, a partir de troca de experiência, evoluir juntos. Coloque aqui embaixo o que você acha sobre isso que eu falei, sobre a sua experiência com a meditação e bora evoluir juntos. A gente se vê no próximo vídeo.